Vamos ver um novo conteúdo? O nosso conteúdo é as revoltas do Brasil no período colonial. No período colonial, os portugueses exigiam que parte das riquezas brasileiras elas fossem levadas para Portugal. As riquezas do nosso país que eram levadas para Portugal eram o pau-brasil, o açúcar e o ouro. No início, havia um bom entendimento entre os colonos e o governo português, mas com o passar do tempo, os brasileiros começaram a não aceitar o tratamento que o governo português dava à colônia. Por essa razão, várias revoltas ocorreram em diferentes lugares. Agora, vamos ver aqui no mapa quais foram e onde ocorreram algumas das principais revoltas durante o período colonial. Nós tivemos a Revolução de Beckman, no Maranhão, a Revolução de Pernambuco, a Guerra dos Mascates, a Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira e a Revolta de Felipe dos Santos. O que levou às revoltas foram as práticas abusivas, como a cobrança excessiva de impostos e a compra de produtos por preços inferiores, que eram feitas pelos portugueses, e esses abusos deixaram os brasileiros bastante descontentes. E foi por esse motivo, em muitos lugares da colônia, a população tentou acabar com o poder dos comerciantes portugueses. Porém, o governo de Portugal combateu as revoltas com violência, prendendo e matando vários de seus participantes. Então, a Revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates, a Revolta de Felipe Santos são exemplos desses movimentos populares ou nativistas. Por acontecer somente em um determinado canto, não tem a intenção de ocupar outros lugares e ele tinha um único fator econômico. Não existia o poder da coroa sobre esse território. Vamos agora para a Inconfidência Mineira. No final do século XVIII, o governo de Portugal aumentou os impostos cobrados sobre o ouro arrecadado na colônia. Descontentes com essa situação, os fazendeiros ricos e mineradores e militares resolveram agir, tramaram assumir o controle de Minas Gerais. A revolta, ela deveria ocorrer no dia da derrama. O que era derrama? Foi o nome dado à cobrança dos impostos atrasados. Mas um traidor entre os revoltosos denunciou o que o grupo pretendia fazer. O traidor foi Silvério dos Reis e por isso houve a suspensão da derrama. A Inconfidência ou Conjuração Mineira, que são a mesma coisa, foi uma revolta das elites, sem a participação do povo, e essa elite estava ameaçada pela derrama e a cobrança das dívidas. Os rebeldes se esconderam, mas não adiantou. Em poucos meses todos foram presos e a última prisão foi de Tiradentes. Quase todos os inconfidentes foram julgados e condenados a viver longe da colônia. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, era um dos poucos integrantes do movimento que não possuíam riquezas e foi considerado um dos seus principais líderes. Condenado à morte, ele foi enforcado, ele foi esquartejado no dia 21 de abril de 1792. Ele foi considerado um herói nacional e foi colocado no livro de heróis no ano de 1992 aqui no Brasil. Então, pessoal, Inconfidência Mineira foi um movimento que ocorreu no ano de 1789, que vai ser um movimento contra a cobrança da derrama, que vai ser também um movimento que vai querer a separação de Minas Gerais com a colônia portuguesa, querendo a independência política em relação a Portugal. E esse movimento ele traía a coroa portuguesa. Vamos agora ver, minha gente,
Conjuração Baiana. Depois desse movimento, vamos ter outro, como a Conjuração Baiana, que também pode ser chamada de Inconfidência Baiana. Vai ser um movimento que acontece na Bahia e maior parte dos seus participantes são alfaiates, onde o que são alfaiates? São pessoas que consistem na criação de roupas masculinas, que era de ternos e calças. Ela ocorreu em 1798 e foi motivada pela insatisfação também com as más condições de vida da população do local. Um dos principais objetivos desse movimento era libertar a colônia de Portugal também e transformá-la em uma república. Além disso, também, muitos pretendiam acabar com a escravidão naquela época. E os planos deles, eles fracassaram. Depois que os revoltosos foram denunciados, entre eles muitos conseguiram fugir e outros foram expulsos do país e 4 foram condenados à morte. Então percebemos que os dois movimentos são fundamentais, chamados também de movimentos separatistas, que foram importantíssimos dentro da nossa história, que foi a Conjuração ou Inconfidência Mineira Baiana. E podemos dizer que a semelhança entre esses dois movimentos são o quê? A emancipação, ou seja, a independência de suas regiões, adotando um governo de independência de Portugal, e também a outra semelhança entre esses dois movimentos foi o quê? Que alguns revoltosos foram condenados à morte.